Olá, meu nome é Daniel Gomes de Lima, sou aluno do mestrado do ProF, UFES, da quarta turma. Estou fazendo esse trabalho final de problemáticas do AVA, e aí pediram para a gente fazer um mapa conceitual e explicar os textos, né, que nós lemos. Então, baseado nos textos, eu fiz esse mapa conceitual. Então, rapidamente, né, só para contextualizar, nós temos aqui o ponto central, educação física escolar, são as problemáticas, que é o ponto de partida, né, para a gente conseguir entender como a educação física, né, acabou se desenvolvendo ao longo do tempo e como as abordagens pedagógicas e os problemas foram se constituindo e evoluindo, né? Então a gente vai começa aqui na renovação, perdão, aqui na parte histórica, né, que é a parte então da história, do trabalho, né, da parte prática do profissional. A gente tem aqui a renovação, né, que está relacionada ao histórico da educação escolar, se refere às mudanças, né, que acabaram ocorrendo na maneira de se ensinar a educação física. A renovação pedagógica ela trouxe um novo olhar para a educação física com uma abordagem mais inclusiva, né, e voltada para o desenvolvimento integral dos alunos. Temos aqui também os temas geradores, né, que é o ensino por meio dos temas geradores. Esse tópico ele pode ser entendido como uma das estratégias de ensino que surgiram com essa renovação, né? Então você vê que já tem aqui um ponto ligando, né? E eles estão próximos realmente por causa disso, nessa renovação pedagógica da educação física. O ensino por meio de temas geradores, né? Ele consiste a partir de uma temática que seja relevante para os alunos, para então abordar os conteúdos, né, relacionados à nossa área, à nossa disciplina. A relação, né? Essa aqui então é a relação entre ensinar a fazer, sobre o ensinar o ensinar a fazer, o ensinar sobre o fazer, né? Então essa relação entre teoria e prática está muito relacionado como a forma em que os conteúdos são abordados na educação física escolar. E aí a gente vai, né, pouco a pouco, mas rapidamente, ensinar a fazer, né, ele acaba se referindo à prática dos movimentos, enquanto o ensinar sobre o fazer se refere ao conhecimento teórico, né, que os alunos adquirem sobre os movimentos. Então a relação entre esses dois aspectos é fundamental para o ensino de qualidade de educação física escolar. A gente aí evolui, né, de uma prática tradicional, enfim, daqui a pouco a gente volta para cá. Então, afastamento e disciplina, estou falando sobre subtópicos ainda, né? Então, histórico, renovação, temas geradores, teoria e prática. Afastamento e disciplina, aqui se referem àqueles desafios que os professores de educação física enfrentam em relação ao comportamento dos alunos de sala de aula e sobre a evasão da aula, né? Então, muitas vezes eles acabam parando de fazer educação física e se afastando, né, da nossa disciplina. Então, a gente vai ver esses problemas aqui nesse tópico, esse afastamento que pode prejudicar o processo de ensino-aprendizagem da educação física no âmbito escolar, né? Então, que a gente tem o tratamento do esporte na educação física escolar. Esse tópico ele está relacionado à forma como o esporte é abordado na educação física escolar. O esporte pode ser uma ferramenta valiosa, né, para o desenvolvimento do físico, do psicológico, do social dos alunos, e muitas vezes ele é abordado de uma forma que às vezes não é a melhor forma, né? É preciso que ele seja tratado de uma forma adequada e contextualizada, né, nas nossas aulas. Aqui a gente vai falar então sobre gênero, mais um subtópico, né? Questões de gênero, esse tópico se refere à importância de se pensar, se considerar as diferenças de gênero na educação física, tanto em relação aos conteúdos abordados, quanto à forma como os alunos são avaliados. É importante, né, que a gente, nós professores de educação física, sejamos inclusivos e respeitemos as diversidades dos nossos alunos. E aqui, por último, os aspectos legais, né, esses aspectos legais que têm a ver com a regulamentação da educação física escolar, estabelece diretrizes para o seu ensino. É importante, né, que nós, professores, docentes,
conheçamos esses aspectos legais para que a gente possa atuar de forma adequada e em conformidade, né, com a legislação. Então, rapidamente aqui, ainda falando sobre os subtópicos, nós temos 8 subtópicos aqui, né, baseado nos textos, só para a gente dar uma geral. Então, quando a gente fala sobre educação física como disciplina curricular, a gente vai estar aliando, né, aquele texto lá de educação física como componente curricular da educação básica, aspectos legais, abordagem, ela acaba abordando aspectos legais relacionados à inclusão da educação física como disciplina obrigatória na grade curricular da educação básica. Esse texto lá que a gente leu. E aí depois a gente vai para a renovação pedagógica da educação física, que é aquele texto lá, educação física escolar entre o rola-bola e a renovação pedagógica, né, que a gente vai discutir a necessidade de se repensar o papel da educação física na escola e a importância de uma renovação pedagógica nessa área. Quando a gente vai falar sobre temas geradores, né, que está muito ligado aqui à renovação, esse tema gerador, a gente, a gente se baseou, né, eu me baseei naquele texto, abordagem interdisciplinar da educação física, é, que está relacionando, né, o texto com a educação pensada de forma contextualizada, problematizada, né, aquela educação física interdisciplinar. Aqui a gente fala sobre indisciplina e o afastamento, a gente lembra daquele outro texto, que se chama O Afastamento e a Indisciplina dos Alunos na Educação Física Escolar. Ele aborda essas questões de afastamento, da disciplina dos alunos, e que pode estar relacionado a uma falta de interesse, uma falta de motivação dos alunos na nossa aula, né? E das atividades que a gente acaba propondo. Sobre o esporte, né? A gente vai lembrar lá daquele texto, Inquietações no tratamento do esporte na educação física escolar. Esse texto, né, ele discute as diferentes abordagens possíveis para o ensino do esporte na escola, destacando a importância de uma abordagem que leva em conta não apenas os aspectos técnicos, mas também os aspectos culturais, históricos e sociais. E por último, aqui, né, a gente tem o gênero. Gênero, a gente viu o texto Educação Física Escolar e a questão de gênero, né, que ela acaba abordando a importância de se levar em consideração as questões de gênero na educação física escolar, destacando a necessidade de se promover uma educação física mais inclusiva e menos discriminatória. Tudo bem. Então, vamos lá, aqui no tópico histórico da educação física escolar, eu separei, né, em alguns temas. Esses temas, eles aqui, né, foi um resumo, né, então todos esses subtópicos são resumos do que eu penso que a gente pode, né, definir de cada tópico desse daqui. Então, o tópico histórico da educação física escolar, eu penso que a gente pode falar sobre a evolução histórica da educação física escolar no Brasil e no mundo, né? Então, essas práticas tradicionais, elas estão muito ligadas à evolução histórica da educação física escolar, né? Essa educação física do rola-bola, essa educação física que surgiu para tratar do corpo higienista, né? Em que o homem tinha que ser preparado para o trabalho, da mulher que tinha que ser preparada para ter filhos, né? Então ter um quadril mais largo, né? Então aí a gente começa a pensar nessas práticas tradicionais. A gente também pode pensar na influência das concepções de corpo e movimento da educação física e também das tendências pedagógicas que acabaram influenciando a educação física ao longo do decorrer do tempo. Então isso acaba o abandono do trabalho docente, né? Então aqui a gente vê o rola-bola, né? E ele acaba utilizando as mesmas atividades, as mesmas práticas, né? De abandono do trabalho docente. Ele está trabalhando, mas o dever dele, né, enquanto professor, não está sendo feito. E muitas vezes isso, né, isso acaba também levando ou sendo levado por as condições de trabalho, que é aquela problemática, né, de escolas com falta de material, ou falta de planejamento, não tem área, né, locais para se dar aula. Então, tudo isso aqui comba, né, resulta no histórico dessa educação física com práticas
muito tradicionais e que acabam por dar uma visão muito negativa na nossa área. Então, partindo do histórico, eu pensei que a gente pode então começar a fazer um movimento para a direita, tá? O movimento aqui é um movimento circular, porque na verdade, né, uma coisa leva a outra, mas acredito que aqui, vindo para a direita, acredito que a gente vai conseguir fazer mais sentido aqui com o que eu estou pensando, tá? Então, partindo do histórico, a gente vem aqui para a renovação, e aqui na renovação pedagógica, eu penso que a gente, né, esses três temas, eles acabam englobando novos paradigmas pedagógicos que foram aplicados à educação física, né? Então, novas formas de se pensar a educação física, paradigmas, né, mesmo que foram colocados, como a importância, por exemplo, da interdisciplinaridade, né, que surgiu essa coisa de trabalhar junto com outras disciplinas. Hoje, esse pensamento já não é, né, tão forte assim. Já acreditamos que a educação física pode sim ter força trabalhando por si só, mas acredito sim que isso aqui foi um pilar, né, da educação física dar um salto de importância. E ainda, hoje ainda deve, né, ser usada como uma ferramenta, mas não mais como uma necessidade. Também a relação entre a educação física e, o, e a cultura corporal de movimento. Quando a gente pensa na cultura corporal de movimento, é ela que dá sentido à educação física, né? Essa educação física renovadora, que foge dessas práticas tradicionais, ela é muito baseada nessa cultura corporal de movimento. É isso que rege a educação física hoje. É a forma com que a gente pensa a educação física. Então a gente parte de uma prática tradicional, né, de uma educação física voltada para o trabalho, depois para o militarismo, depois para o esporte, e aí a gente começa então a vir aqui para práticas inovadoras, então pensar em novas práticas, depois a gente vem para uma interdisciplinaridade, quando a gente pensava que a educação física ela precisava ser interdisciplinar, hoje em dia, né, a gente não pensa mais assim que ela precisa, e sim que ela pode ser interdisciplinar. E aí chegamos então nesse conceito mais atual de cultura corporal de movimento, que é essa cultura em que o corpo ele deve ser multicultural, né, multiplural. Então, um corpo que conhece, que entende, que sabe sobre culturas, né? Isso está muito, essa cultura corporal de movimento está muito ligada aos temas geradores, né? Eu poderia aqui fazer vários tracinhos daqui, ligando tanto ao sujeito central, quanto ao sujeito crítico, quanto ao sujeito autônomo. Então, né, dessa cultura corporal de movimento, a gente consegue fazer essas três ligações, mas vamos lá agora falar sobre então, os temas geradores. Né? Os temas geradores é esse ensino, ensinar pelos temas geradores. Então, a definição e características do ensino por meio de temas geradores. Então, eles dão vantagens, né? Claro, desafios também, mas vantagens por meio desse ensino. Um ensino que tende um sujeito autônomo, um sujeito que é central no aprendizado, que ele é central na forma de fazer, de conceber, né? E aí ele acaba se tornando um sujeito crítico, porque ele analisa, né? Então, o senso crítico desse aluno, né, desse cidadão, ele é formado através da cultura corporal de movimento e dos temas geradores. E aí, como a gente chega nesse tema, né, nesse ensino através dos temas geradores? E aí a gente vem para essa outra problemática, que é a problemática entre a teoria e a prática, a relação entre o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer na educação física. E também o fazer sobre o que foi aprendido, né? Isso é muito interessante também. Então, o ensinar a fazer, ele está muito ligado aqui ao tradicional. É, então, essa educação física tradicional, a gente pode, né, poderia ter puxado um ponto, né, daquilo lá em cima, lá nas práticas tradicionais, né? Aquele simples ensinar por fazer.
Também dá para puxar um ponto daqui lá nesse esporte pelo esporte, né? Então é aprender jogando, aprender fazendo. Então é o movimento pelo movimento. Então aqui é um ensinar a fazer, né? Aquela educação física que o aluno entra na quadra e ele tem que arremessar 10 vezes na cesta de basquete e ele acerta uma e na próxima vez ele tem que acertar 2 de 10 e 3 de 10 e apenas o aprender o movimento, né? Então esse é aprender bem tradicional, ensinar a fazer. Temos também o ensinar sobre o fazer. Então aqui a gente vai para uma coisa mais conceitual, algo mais teórica, e ela já, aqui eu já coloquei aqui, né, um pontinho no renovador, para não puxar uma linha tão grande, coloquei aqui embaixo renovador. Então é já um conceito renovado da educação física, né? E a gente pensa sempre, né, numa aliança entre esses dois, né? Ensinar sobre o fazer e ensinar a fazer, e também o fazer sobre o que foi aprendido. E aí sim a gente chega ao modo integrado, né? Modo integrado entre essas duas relações que dão ali de fato um, um ensino-aprendizagem completo para o nosso estudante, né? Então, integrar o ensinar a fazer e o ensinar a fazer, ele potencializa o aprendizado do estudante. É, e aí, para isso, a gente tem que buscar métodos, estratégias de ensino que podem ser aplicados, né? Esse ensinar a fazer, esse ensinar a aprender, ensinar a fazer, que resulte, né, num estudante mais é, autônomo. Então, isso aqui resulta, né, nesse sujeito central, né, resulta nesse sujeito crítico, nesse sujeito autônomo. Então aqui tudo se interliga, né? Todos os pontos aqui têm a ver um com o outro. E aí a gente passa o que pode afastar o nosso estudante das nossas aulas e o que pode causar a indisciplina, né? Esse ponto do afastamento está muito ligado aqui aos aspectos legais, né? Quem é que pode sair da aula, né? Quem é que pode, tem esse direito de sair da aula de educação física, de não querer fazer, de não poder fazer. Mas ele também, esse afastamento, ele tem causas, motivos, razões, circunstâncias. Então vamos lá. Quais são esses motivos, né? Os motivos podem ser vários, mas eu coloquei aqui alguns, né? A desmotivação. Essa desmotivação pode ser causada, por exemplo, por práticas tradicionais. Essa desmotivação pode ser pelo abandono do trabalho docente do professor. Então, aqui tudo, né, estou relacionando aqui ao nosso trabalho, né? Então, a desmotivação aqui, ela pode ser sim, por causa, né, o aluno, por exemplo, só vê o professor dando o mesmo conteúdo, ou o mesmo, ou ele simplesmente não tem direcionamento na aula, então ele se abandona o trabalho docente. A desmotivação também pode ser por condições de trabalho, né? O aluno chega na escola e ele não tem material para utilizar, né? Então o professor fica refém desse material e o aluno fica refém das estratégias que o professor vai adotar sem material. Também tem a ver com apenas os melhores, né? Então aquela educação física que era para os mais fortes, mais altos, mais rápidos, né? Os mais habilidosos, que é essa educação física do esporte, né? A educação física que formava atletas, que visava os atletas, que até hoje a gente vê muito na escola, ela está ligada a essa desmotivação, porque a educação física muitas vezes ela faz com que apenas os melhores sejam vistos, né? Se destaquem. E isso acaba, obviamente, desmotivando o aluno. Sem falar da exclusão, né? A exclusão aqui também tem a ver com gênero, tá? A exclusão aqui também muitas vezes tem a ver com gênero, o aluno se sente excluído por causa de gênero, ou por outros fatores, a própria turma por bullying, enfim, diversos outras coisas, que essas coisas são difíceis de perceber, né? O professor precisa de ter um tato com a turma. E aí, no texto, né, ele cita algumas formas da gente lidar com isso. Então temos ali o Sport Education,
né, que é aquele esporte, que é aquela aula, né, aquela metodologia de que os alunos eles cumpram vários papéis de atleta, de treinador, de jogador, de capitão, de torcida, né? Sempre ele dividido por temporadas. Então o aluno, mesmo que ele não seja é, pró-eficiente, que ele seja um bom jogador, ele pode assumir um outro papel e se destacar naquele papel, entender aquela prática, aquele conteúdo de outra forma, né? A gente também tem a aprendizagem cooperativa, né? A gente tem o futebol calerreiro, que é quando os alunos propõem regras específicas, né, para aquele grupo, para que todos se sintam parte, né? Então a gente vai ali também, a gente tira essa parte aqui do apenas os melhores, né? Então, esses são os motivos de afastamento, indisciplina e métodos, né, da gente lidar com isso. O esporte na educação física escolar. Aqui o esporte na educação física escolar tem a ver com esse tratamento, né, essa visão de muitas vezes de que educação física é esporte, essa visão já passada, né, antiga, antiquada, mas que muitas vezes ainda é vista por muitos professores e muitas escolas. Tem muitas escolas que querem isso do professor de educação física, né? É umas escolas que participam de campeonatos e que é, contratam o professor porque ele teve bons resultados em outras escolas, e aí eles querem que o professor em suas aulas aplique metodologias e treinamentos para os seus estudantes. E aí o que resulta isso? Resulta em uma educação física em que o esporte é jogado simplesmente pelo esporte, não de uma forma crítica, né, e sim de uma forma prática e somente. Aquele modelo esportivista ele fica, né, em alta, aqueles é, treinamentos, né? A gente lembra muito, né, aquela visão higienista e militarista da educação física, que tem a ver também com o histórico, né, da nossa educação física. Então, trabalhar diferentes abordagens pedagógicas para o ensino da educação física, né, para a gente retirar essa visão de que o esporte, né, é a única ferramenta da educação física. Não que o esporte não seja importante, né? O esporte é muito importante na nossa área, mas não é o único conteúdo importante. Também pensar na educação física numa abordagem menos tradicional, né? E como a abordagem crítica reflexiva do esporte pode contribuir para o desenvolvimento dos alunos. Muito bem. Então a gente parte agora para a educação física escolar e questões de gênero, né? A importância de se considerar as diferenças na educação física escolar é muito grande, né? Então a gente tem que pensar em estratégias pedagógicas que podem ser aplicadas para a gente garantir a inclusão e o respeito à diversidade de gênero em nossas aulas. Nós sabemos que alunos com corpos diferentes, com diversidade de gênero diferentes, muitas vezes são afastados das aulas, né? Já coloquei aqui que isso acaba excluindo, né? Marquei aqui na exclusão, então acaba excluindo. Quando a gente faz aquelas aulas mistas, né? A gente colocar, só pode tocar para menina, só pode fazer o gol depois que tocar para menina. Eu estou realmente incluindo, então, essa forma, né? Desmistificar esses estereótipos de gênero, promover então uma cultura de respeito e de igualdade em nossas aulas. Óbvio que isso foge, né, extrapola é, a quadra, extrapola a sala de aula, extrapola a escola. É uma questão cultural, mas nós devemos, enquanto professores, né, tornar nossos alunos e, consequentemente, nossa sociedade menos preconceituosa, né, quanto a isso. É, Aspectos legais. Então, para a gente terminar, a gente vai para os aspectos legais, né? E aí a gente vai relembrar alguns pontos aqui, mas é legal dizer, perceber o que a legislação, né, diz sobre a educação física na escola, como as diretrizes pensam, né, o currículo para a educação física, na educação básica, e pensar, né, como ela evoluiu. Então, tinha mais duas leis aqui, mas eu resumi em três leis aqui que mostram bem como a gente evoluiu.
Então, na LDB de 1961, a educação física ela passa a ser obrigatória no ensino primário e médio aos estudantes com até 18 anos. Isso daqui, então, foi a primeira diretriz, né, da educação física dentro da escola. Ensino primário e médio. Então, não tinha aspas, não tinha poréns, né? Só que aí, em 2003, perdão, em 96, ela entra de fato como um componente curricular. Então, ela passa a ser uma disciplina curricular, né? Então, ela fica dentro do currículo do estudante. Ela passa a ter uma visão biológica do corpo, certo? Uma visão biológica no sentido de disciplina, né? Ela passa a ser obrigatória no ensino básico e facultativa no ensino noturno. Ela é excluída, né, do ensino superior e os estudantes eram organizados ali por características semelhantes. Então, né, tem a ver ali com habilidades, né, alguns caras são separados por habilidades, por competências. E aí, em 2003, fica facultativa a participação de alunos e isso é vigente até hoje, né? Aos alunos que trabalham 6 horas ou mais, aos alunos maiores de 30 anos, aos alunos que prestam serviço militar e a pessoas que tenham filhos, né? No caso, filhos ali pequenos, né? Recém-nascidos, assim por diante. Então, aqui que fica facultativo, né? Então, como que a gente pode pensar, interligar todos esses pontos, né? Quando a gente pensa numa abordagem interdisciplinar da educação física, ela se relaciona, por exemplo, ao ensino por meio dos temas geradores, né? Porque a abordagem interdisciplinar, ela pode ser usada para trabalhar temas geradores em aulas de educação física. Porque ela promove a contextualização e a problematização das atividades. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, no subtópico indisciplina e afastamento dos alunos, né, aqui embaixo, é, ela está muito relacionada à renovação, por exemplo, renovação pedagógica na educação física escolar. Porque a falta de interesse dos alunos e motivação, elas podem estar relacionadas a uma abordagem ultrapassada e descontextualizada das atividades que foram propostas. Temos também ali o subtópico gênero na educação física escolar, né? Que ele pode estar relacionado à abordagem interdisciplinar na educação física. Então, quando a gente pensa nessa abordagem interdisciplinar e na renovação pedagógica da educação física, né, isso, isso pode se dar porque uma abordagem interdisciplinar e uma renovação pedagógica na educação física pode acabar contribuindo para uma educação física inclusiva e não discriminatória. Então, a gente tem aqui uma, uma forma de se lidar com isso, né? E que leva em conta, né, questões de gênero. O subtópico, por exemplo, tratamento no esporte na educação escolar, né, que a gente viu aqui embaixo, também está relacionado com a renovação pedagógica na educação física escolar. Então essa renovação é muito importante, né? Esse passo que a educação física deu. Porque uma abordagem renovada do ensino do esporte pode contribuir para uma prática mais crítica. Eu coloquei aqui, né? O ensinar sobre o fazer, né? Ele é renovador. E aí, renovador vem aqui dessa renovação, né? Porque é o ensinar sobre o fazer, né? Então o esporte, ele não será mais um esporte pelo esporte. Ele terá, né, sentido, né? Ele terá uma criticidade em cima disso. Uma coisa um sentido mais reflexivo e mais contextualizado. Assim, eu posso perceber que todos os subtópicos que foram levantados estão interconectados, né? E que uma abordagem interdisciplinar, uma renovação pedagógica na educação física, podem e são fundamentais para uma prática educativa mais inclusiva, crítica, reflexiva e que coloque o nosso aluno como o sujeito central da nossa prática. Tá? Agradeço a oportunidade, aprendi demais nessa, né, essa primeira parte da disciplina, das problemáticas. Foi de grande valia para a gente. Espero que tenha ficado claro o que eu entendi sobre os textos, quais textos eu usei, como eu consegui fazer essa ligação entre eles. E é isso. Nos vemos na próxima disciplina. Muito obrigado.
Fico por aqui. Valeu.